pagar as despesas extraordinárias de condomínio. O que são essas despesas extraordinárias? Proprietário, corretor, imobiliárias, que administra os imóveis, deve saber, nós temos dentro da lei as despesas extraordinárias e as despesas ordinárias. Toda despesa do imóvel, quando ela é estrutural, ela pertence ao proprietário. E quando ela é de manutenção, ela pertence ao inquilino, ao locatário, que ele está de uso dele, né? De item 10, nós temos aqui o parágrafo único que diz o seguinte: por despesas extraordinárias de condomínio, se estende aquelas que não se refiram aos gastos rotineiros de manutenção do edifício especialmente. Letra A aqui, obras de reformas ou acréscimos que interessem a estrutura integral do imóvel, que vem dentro daquilo que eu já falei antes, que toda a parte estrutural pertence ao proprietário. Vamos fazer lá, vamos tirar todo o reboco externo daquele prédio. É a estrutura? É o proprietário que vai pagar. É a pintura do edifício, o interno e externo, é o proprietário que paga. Letra B, pintura das fachadas. Já falei que é estrutural, né? Me antecipei. Empenas, poços de aeração e iluminação. Palavrinha difícil, né? Essa tal de aeração, né? Mas é aquela parte de ventilações, né? Que se coloca em edifício. Às vezes o edifício está lá nas extremas, vai precisar para ventilação. É isso aí. E iluminação. Bem como das esquadrias externas. Eu morei em um edifício que o edifício já é mais antigo, ele tem lá, eu acredito que ele já tenha mais de 45 anos esse edifício. Quando eu casei, eu fui morar nesse edifício. E lá era nosso o apartamento, né? Naquela época foi feito as esquadrias, né? Aí as pessoas às vezes podem perguntar, mas como isso? Porque tem edifícios, ainda existem edifícios que têm esquadria de madeiras. E devido à modernidade, as madeiras com o tempo, se não foi feito com boa vedação, nas janelas, nas aberturas, aí a água vai infiltrando com o tempo, vai apodrecendo aquela madeira. Então o prédio resolveu fazer reforma, trocar todas as partes de aberturas, né, que são as janelas, tirar a madeira e colocar alumínio, que hoje é muito prático, né, alumínio, PVC. Então aqui, esse prédio, quando eu fui morar, era de madeira, e no período que nós moramos lá 23 anos, nesse período nós tivemos que trocar por parte de alumínio, as aberturas de alumínio. Então isso pertence ao proprietário. Letra C, obras destinadas a repor as condições de habitabilidade do edifício. Esse item C, nós voltamos lá no item 1, que diz entregar o imóvel alugado em estado de servir ao uso a que se destina. O que se destina? Ele tem que estar habitável. Então, isso é a reforma que vai ser feito para se tornar habitável este imóvel. Letra D, indenizações trabalhistas e previdenciárias pela dispensa de empregados ocorridos em data anterior ao início da locação. O exemplo disso é que se existe um contrato de locação hoje e existe uma ação anterior a este contrato de locação,
Claro que essa ação é do proprietário, porque ela já esteve anterior, é anterior a esse contrato de locação. Então, quem vai pagar e que pode vir incluída na taxa do condomínio, mas quem paga vai ser o proprietário. Tá. Letra E. Instalação de equipamentos de segurança e de incêndio, de telefonia, de intercomunicação, de esporte e de lazer. Se não existe essas instalações, o proprietário deve fazer. A não ser que, porque isso é estrutural. Por isso que o proprietário tem que instalar, se caso não tiver lá instalado. Agora, se o inquilino entrou no imóvel, né, ele está de uso dele, e que vai ser feita manutenções, por exemplo, dos extintores de incêndios, aí essa manutenção, que é a troca lá daquele líquido lá que eles fazem, né, que tem que ser feito uma vez no ano, então isso vai pertencer ao inquilino. Mas se a estrutura da parte de incêndio lá, das instalações, daquelas coisas lá, daquelas materiais lá que é exigência do corpo de bombeiro, daí é estrutural, pertence ao proprietário. A F, despesas de decoração e paisagismo nas partes de uso comum. Bom, isso é simples, né, gente? Isso é as decorações no hall de entrada, um tapete, né? Então, isso também recai para o proprietário. Exemplo disso é um prédio. Um prédio iniciou, um prédio novo, o proprietário pegou a chave, da chave ele entregou para o corretor, ou ele está alugando direto, mas daí vai haver melhorias de instalações de móveis no hall de entrada do prédio, tapete com o nome do prédio, espelho, aquelas coisaradas tudo de decorações. Isso, só que nós também já tem um contrato de locação. Quem vai pagar vai ser o proprietário, porque isso é melhoria. Também o salão de festa. Às vezes o salão de festa a consultora não entrega. Quem vai montar esse salão de festa no edifício, essa despesa vai fazer parte da parte estrutural, que vai ser o proprietário. Então, um alerta aqui, eu quero deixar dito o seguinte, que quando existe a parte lá do paisagismo ou da decoração no hall de entrada e que existe, por exemplo, um espelho na decoração e esse espelho foi quebrado, aí isso já inclui dentro da manutenção. Por quê? Porque já existe um contrato de locação da qual onde está o prédio está sendo usado pelo inquilino, houve alguém quebrou o espelho ou bateram, algum incidente ocorreu dentro do hall de entrada do prédio, quebrou o espelho, quem vai pagar é o inquilino. A mesma coisa, eu já administrei, né? Eu já administrei um imóvel num prédio, eu já administrei um apartamento em um prédio que a porta era de blindex, era vidro, a porta era vidro. E aqui na nossa região existe muito ventos, né? Tem época assim que quando vai chegando mais perto, outono, inverno, e talvez também no verão, que pode dar alguma tempestade, alguma coisa, quando está muito quente, ocorreu de o vento ser muito forte e estourou a porta de vidro. Neste caso, não pertence ao proprietário, vai pertencer também ao inquilino. Por quê? Porque está de uso do inquilino. Aí alguém me pergunta, Lúcia, mas e o seguro? O seguro do prédio em si, que é cobrado lá do proprietário, né? Porque vem descontado, né? Lá na taxa do condomínio. Ou para o inquilino pagar, que automaticamente você vai descontar do proprietário.
Aí, se o prédio tiver esse seguro, vai reembolsar isso. Se ele vai cobrir esse espelho, eles vão acionar o próprio seguro para o pagamento deste espelho. Da porta, né? Vamos para a letra G, constituição de fundo de reserva. Esse item é muito claro, né? Ele já está dizendo aqui, porque todo condomínio, para todo condomínio vai haver um fundo de reserva, né? Então, isso vai ser incluído na taxa lá do condomínio para cobrança junto ao condomínio. Só que esse fundo de reserva é para usar para situação estrutural do imóvel. Então, é claro que isso pertence ao proprietário.